Bom dia. A gente está uma paraxá antes da véspera de Rosh Hashanah. E essa paraxá, os sábios fixaram que a gente sempre vai ler ela antes do Rosh Hashanah. E um dos temas mais enigmáticos e difíceis da gente ler são as 98 maldições que Moshe Rabbeinu ele transmite ao povo. Infelizmente, muitas delas se concretizaram esse ano, mas esperamos que Hashem vai transformar tudo em brachá. Então, eu queria pegar a estrutura da paraxá, entender um pouco melhor hoje o que são essas maldições, e mais ainda, a pergunta de 1 milhão, pergunta mais importante é o que é alegria? Porque depois de todas as klalot, que são pesadíssimas, a Torá fala, olha, tudo isso aconteceu, já que você não serviu a Deus em momento de sua alegria. Então, prestem atenção. Esse passuco ele é muito famoso. E a explicação simples dele não é famosa. A gente sempre já dá a explicação mais sofisticada. A explicação sofisticada é, já que você não serviu a Deus com alegria, então faltou alegria, então por isso acontecem essas coisas ruins. E a gente já explicou outros anos a importância da alegria, como a falta de alegria realmente é prejudicial, etc. Mas essa não é a interpretação literal simples do passuco. O passuco não está dizendo, já que você não serviu a Deus com alegria. A tradução literal é Tachad asher lavata et Hashem Elokecha, besimcha uvetuv levav merov kol. No momento de sua alegria, quando Hashem te deu abundância, você esqueceu de Deus. Não é a maneira que você serviu a Deus, e sim um momento que você deixou de servir a Deus. Essa é a explicação mais simples. Já que você não serviu a Deus em momento de sua alegria, você tinha um momento bom na tua vida, você estava no auge e você esqueceu de Hashem. Essa é a interpretação literal. A primeira pergunta é, independente da interpretação literal, não literal, é muito pesado, 98 maldições, e não vou mencionar elas aqui, a gente vai ler a Paraxá, só porque não servia a Deus com alegria? Ou não servia a Deus no momento de minha alegria? Pesado, é muito pesado. E não só isso, quando você termina uma frase, ó, eu te disse, conhece essa eu te disse? A frase que você nunca deve dizer para alguém. Eu te falei, eu te avisei. Todo mundo te avisou depois que aconteceu. Antes de acontecer, ninguém avisou, ninguém sabia. Mas depois que aconteceu, todo mundo já sabia o porquê. Eu te avisei. Certo? Esse eu te avisei, Hashem não está sendo injusto. Parece que ele já deixou uma coisa muito óbvia lá atrás. Que olha, eu te falei, eu te avisei. E por isso acabaram acontecendo todos esses desastres. Não está tão explícito na Torá. Algum lugar escrito, olha, você tem que servir a Deus com alegria. Ou mesmo, você tem que servir a Deus nos momentos da sua alegria. Não, não parece uma coisa tão óbvia. Ele termina maldições dizendo, olha, tá, tudo isso aconteceu já que... Pera, primeiro você me fala a lei. Fala, olha, você tem que servir a Deus, por exemplo, com alegria. Se você não servir com alegria, vai acontecer coisas ruins. Aí no final, você pode até concluir: olha, você não ouviu, você desrespeitou. E aconteceu. O tom desse passuco é estranho. Primeiro, não parece justificar, independente de qual foi a sua ação, 98 maldições é pesado demais. E número dois, parece que Deus já presume que, eu já te falei, já te contei lá atrás, porque a linguagem é já que você não. Se já que você não, a Torá inclusive tem uma regra. Todas as leis da Torá que têm punições, os sábios, eles sempre vão apontar para você aonde está a advertência da Torá e a punição da Torá. Se a Torá, por exemplo, coloca só a punição, aquela punição não existe. Todo lugar que tem uma punição, a Torá, em algum momento, e os sábios vão te apontar aonde está, às vezes não está tão explícito, tão óbvio, tem sempre uma advertência. Não existe você castigar alguém sem uma advertência. Não só que a Torá precisa de advertência escrita na lei, quando a pessoa vai transgredir para que ele receba o seu castigo, Deus nos livre, ele também tem que ser advertido. Uma pessoa ortodoxa, religiosa, que transgrediu o Shabat na época do templo, não significa que ele estava consciente do erro que ele estava fazendo. Ele precisava ter duas testemunhas na hora H, dizendo para ele, olha, não faça esse ato.
Esse ato está proibido na Torá em Êxodos 20 e 41. E se você transgredir, você vai ganhar, vamos supor, pena de morte. E aí o cara tem que ouvir, falar, eu ouvi o que você falou, mas não estou nem aí. Bom, ou seja, é praticamente um suicida. Ele sabia, foi advertido, e essa advertência tem que ser até 2 segundos antes do ato. Se passou mais que 2 segundos, você pode presumir que ele já esqueceu. Ou seja, a Torá é extremamente, é 100% justa, é a justiça de Hashem. Então, é um pouco difícil de entender esse passuco. Tanto a proporcionalidade e tanto Deus presumia, aparentemente, que ele fala sobre a alegria. Então, se a gente voltar um pouco, tenha 2 lugares na Paraxá, nessa Paraxá e na anterior, que Deus fala sobre a alegria. Aonde Deus fala sobre a alegria? Então ele fala, olha, quando você plantar e etc., fizer todas as suas obrigações, Cohen, Levi, vesamartá becholatov. Alegre-se com todo o bem que Hashem te deu. Mas não é que aquela não é os 10 mandamentos, tá? Deus está falando, alegre-se. Tem mais um passuk que a Torá fala antes, vesamartá lifnei Hashem elokecha. Quando Deus ele falou para Moshe anteriormente que ele teria ele tinha que escrever, esculpir para ele a Torá. Não lembro exatamente, eu preciso lembrar onde exatamente qual era o contexto, mas lá ele diz, um pouco antes na Torá, alegre-se perante Hashem, o teu Deus. Mas não parece uma advertência, olha, você precisa estar alegre. É um pouco difícil de entender ainda essas palavras. Então, a pergunta a gente vai congelar ela por enquanto, vamos voltar para o início da Paraxá. E aí a gente vai entender como tudo se encaixa e por que as maldições, ou qual que é o sentido das maldições. Qual é o início da nossa Paraxá? Quando vocês entrarem em Israel, lembrando, ainda não estão em Israel, o Xerabeno está vivo, está falando, olha, logo mais vocês vão entrar em Israel, aí vocês vão plantar e etc. A primeira fruta, você tem que dar ela de presente para Deus. Então, das 7 espécies, sempre as primeiras frutas, a primícia, você tem que já separar ela, colocar uma fitinha quando ela nascer, as mais bonitas, as mais belas, as primeiras, você tem que levar para Hashem. Quando que eles levavam isso? Então a gente tem a festa que se chama Chag Abikurim, que é o Shavuot, mas na verdade é a partir de Shavuot até Sukkot. Esse é o período, 6 meses, 4, 5 meses que você tem essa obrigação de você levar uma vez esses bicurim. O que você fazia com os bicurim? Você levava essas frutas enfeitadas, bonitas, até o Beit HaMikdash. Normalmente eles faziam uma procissão maravilhosa, com música, com bois na frente, com os chifres dourados, eles eram banhados a ouro, era uma coisa muito bonita. As pessoas de Jerusalém saíam para receber eles, mas você também podia de forma individual. Se você não conseguiu acompanhar a turma, você pode ir sozinho, pega uma cesta bonita, leva até o Beit HaMikdash, e você precisava depositar ela perto do altar, se dava para o Cohen, aliás, e ela ficava perto, você depositava ela lá, e aquelas frutas eram do Cohen. Essa é a mitzvah das primícias. Esse é o começo da paraxá. Ele comia. Cohen comendo, ele representa Hashem. Assim como os sacrifícios. Muitos dos sacrifícios, Kohanim comendo. Kohanim comendo é Hashem consumindo. Além de dar uma parte para o altar. Desculpa, deixar o voto até... Sukkot. Fala. Não tinha uma questão de quem morava longe, quem morava perto, que para trazer as frutas, ou outra referenda, não sei se eram as frutas, isso, né, em geral, porque era um caminho longo e aí... Não era das primícias. Tem um outro que eu logo vou entrar, vou falar. Quando ele chegava no Beit HaMikdash, ele fazia uma declaração. Qual que era a declaração? Parecido com a declaração lá do leão, posto de reino. A pessoa tinha que falar, Hashem, eu, primeiro, antes dele, essa declaração, ele começa dizendo, olha, Hashem, os nossos antepassados, Arami e Ovedavi, aquilo que a gente lê na Haggadah, Arameu, Lavan, ele queria acabar com todos nós. E a gente começa contando como a gente passou por momentos difíceis, até chegar nesse momento, Mitzrayim, fome, escravidão, aliás, etc., até que, Baruch Hashem, cheguei nessa terra. Então você faz um agradecimento não pontual, um agradecimento histórico. E aí você fala, Hashem, eu fiz todas as minhas obrigações. Quais são as obrigações? Então tem muitos impostos que a pessoa tinha que dar agrícolas, mas os principais era trumá para o Cohen, uma parte para o Cohen,
uma parte, um dízimo para o Levi. Esse tem o segundo dízimo, que era um rodízio, dependendo do ano, era ou para os pobres, ou ele tinha que levar para comer em Jerusalém, e ele celebrava em Jerusalém com a família. Então, se ele morava muito longe, ele podia trocar as frutas por dinheiro, chegava em Jerusalém, comprava novas frutas, e aí ele celebrava com a família. Essa é uma forma. Se ele morava perto, ele levava as próprias frutas e comia em Jerusalém. Então, depende do volume que ele está trazendo e da distância que ele está trazendo, se ele faz essa troca por dinheiro e depois recompra novamente as frutas. Então, esses são os impostos básicos que ele tinha que fazer, certo? Então, ele chegava e declarava: Hashem, primeiro, muito obrigado por eu poder estar na terra de Israel. E aí, ele tinha que fazer essa declaração. Caso ele não fez dos impostos, ou mesmo que ele não fez na ordem correta descrita pela Torá, mesmo que você pagou tudo, mas você pagou um imposto antes do outro, então você já não fazia essa chamada confissão, e essa é a primeira parte da Paraxá. Certo? Até aqui, tudo bem? Ele tinha que fazer um corban por causa desse erro ou era. Não, 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 não. não fez na hora. Às vezes a pessoa ele tinha frutas, mas não tinha terra. Às vezes ele já vendeu a terra dele, ou ele só tinha as frutas. Então tem vários detalhes para que ele pudesse dizer esse vidu e macer, que se chama, essa confissão. Mas não falar ela não era grave. Cohen, qualquer Cohen. Que chegava de uma pessoa só, era bastante. Deteriorava, né? Dava para comer tudo isso, quer dizer, porque... Uma boa pergunta, se ele conseguia comer tudo isso. Primeiro, se viesse nas festas, que era quando normalmente acontecia, então você tinha todos os Kohanim de todo o povo de Israel lá em Jerusalém. Então era dividido entre eles e as suas famílias. Outro detalhe, tem sacrifícios que só o Cohen pode comer. Outros sacrifícios, por exemplo, aqui não é um sacrifício, mas uma oferenda que ele pode distribuir para sua família. Então, pelo jeito, a distribuição dava para fazer sem estragar. Mas podia dar para, se sobrar muito, para o povo. Não. Eu não sei, dependendo do Corban, eu acho que Bikurim, se eu não me engano, é um presente para o Cohen, e ele, se quiser, ele pode vender. Tem sacrifícios, oferendas, que é só do Cohen, você não tem como repassar ou revender. As frutas, se eu não me engano, era um presente para ele, faça o que você quiser. Não tinha uma santidade tão grande a ponto de ele não poder revender ou repassar. Mas não tenho certeza. Ok. Então, a gente fez a pergunta inicial lá da alegria, etc. A gente voltou agora para o início da Paraxá. Eu vou agora passar para o meio da Paraxá. Depois a gente vai conectar tudo. Antes da Paraxá começar as maldições, Moshe Rabbeinu, ele fala: olha, futuramente vocês vão entrar em Israel. Quando vocês entrarem lá, eu quero que vocês, como se fosse, renovem o pacto com Deus. A geração anterior estava presente nos 10 mandamentos. Eles viram a presença de Hashem no Sinai, com toda aquela presença milagrosa que impactou eles. A nova geração está entrando em Israel, a gente vai fazer um ritual para reforçar, para ajudar eles a serem firmes na Torá. Como que vai ser esse ritual? Então a Torá fala que vão ter Leviim, representantes do povo, Leviim, em cima de um monte Har Eival, outro em cima de um outro monte chamado Har Grizim. Desculpa, tem Koanim. Os Koanim ficavam embaixo, e aí os Koanim, eles se viravam para uma montanha, e eles falavam: amaldiçoado aquele que fizer A, B, C, D. Aí eles viravam para outra montanha e falavam: abençoado é aquele que não fazer o A, B, C, D. E esse é as brachot e klalot anteriores às maldições. É mais uma maldição ou brachá genérica. Aquele que fizer, muito bem, e aquele que não fizer, ruim para ele. Tá certo? Coitado. Coitado da primeira montanha. Então, tem comentários a respeito por que essa montanha, etc. E coitado daqueles que estavam na montanha, teoricamente, representando o povo. Esse é o ritual, está descrito na Torá. E aí a Torá traz, naquele momento, 11 pecados. Ou, aquele que não transgrediu esses 11 pecados vai ser abençoado. 11? Eu pensaria talvez 10. 10 mandamentos. E que são 11, justamente. E quais são esses 11? Você vai pensar, vai ser os mais graves possíveis. Mas são 11 aparentemente aleatórios. Que um não tem nexo com o outro. Então, vou dar exemplo.
Tem proibições, por exemplo, de relacionamentos proibidos, incestuosos, alguns. Você tem aquele que recebe, um juiz que recebe suborno. Ok, é grave, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você tem a pessoa que no meio da noite ele pega a grade que divide o terreno dele com o vizinho e ele vai lá, cada dia afasta 5 centímetros e vai ganhando, ele vai roubando do outro. E a Torá vai dando, dei alguns exemplos dessas proibições. Aparentemente não tem nexo entre elas. E o nexo entre elas é o seguinte: todas essas são tipos de pecados que a pessoa faz e ela faz de uma maneira que os outros não percebam. Então, pega o mais claro de todos, é aquele que move a cerca no meio da noite. Ele está errando, mas ele não quer que os outros saibam. Tem pecados que eles são claros, explícitos. Pecados do tipo incestuosos sempre é feito de uma maneira escondida. Ninguém vai fazer isso de forma clara e aberta. E se você olhar, eu já dei um shur, acho que ano passado, retrasado, todos esses 11, todos eles são pecados que a pessoa, ou pega o juiz, que vai receber suborno. Claro que ele não vai declarar. No Brasil, tudo bem, a gente é declarado, a gente sabe. Mas, normalmente, as pessoas não são descaradas de receber o suborno e ainda contar para todo mundo. Então, são tipos de pecados que eles são entre o homem e Deus. E por isso esse foco em especial, que Moshe Rabbeinu está dizendo, olha, entre em Israel, além de todas as mitzvot, tem aquelas mitzvot que é difícil para o ser humano, às vezes, porque é entre ele e Deus, ninguém está vendo. O próprio Rabbi Yohanan Ben Zakkai, quando estava dizendo, quando estava falecendo, os sábios perguntaram, deixa um legado para nós. Ele falou, olha, se vocês tiverem, tomara que vocês tenham medo de Deus igual que vocês têm do homem. É isso? Esse é o medo que a gente tem que ter? Então, tomara. Se você conseguir ter a consciência antes de você pecar, imagina que outros estivessem sabendo, você provavelmente não iria pecar. Se você tivesse a mesma consciência com Deus, já está um irat shamayim, um temor a Deus fantástico. Já está maravilhoso. Ou seja, aquilo que é escondido é mais fácil para a gente querer transgredir. Mas é um negócio. Ele está fazendo escondido porque ele tem medo dos homens. Dos homens e não tem medo de Deus. Por isso que tem a diferença entre o furtador e o roubo, certo? Porque um tem medo do homem e o outro não tem medo do homem nem de Deus. Pelo menos não tem nenhum nem outro. Aquele que tem medo só do homem, mas não tem de Deus, é mais grave, ele tem que pagar o dobro pela Torá. Tem que ter respeito. Respeito e medo. Porque o homem é maligno. E de Deus. Tem que ter medo de Hashem, unicamente. Quem tem medo de Hashem não tem medo do homem. É respeito, é verdade. Esse é o nível mais elevado. Mas se você está prestes a pecar e você pelo menos tem medo da consequência, que é um nível muito baixo, pelo menos você já se absteve de pecar também, já é um bom passo. O cara que não roubou por medo de ser pego, Baruch Hashem, pelo menos não roubou. Mas essa é uma discussão sempre. Hashem, temor ou amor? Ou amor. A base de tudo no judaísmo é temor. Então, isso é... Vamos deixar para depois de terminar o tema aqui, a gente fala. A base de tudo é o temor. Eu vou explicar por que depois. Ok. Então, a gente está com 3 temas na Parashá. As maldições, com o final fala sobre a alegria. Nós temos o início que fala sobre as primícias e o meio que fala sobre esse ritual de abençoar e amaldiçoar, sobre 11 pecados ocultos. Qual é a ligação de tudo? E aqui vem a explicação fantástica. A Torá fala para o momento que a pessoa, ele chega e vai fazer essa declaração, ele fala, Higaditi ayom Lashem Elokecha. Hoje eu declarei perante Deus. Assim começa esse texto. Hoje eu declarei. Você não declarou nada. Hoje você vai declarar. Estou declarando. A linguagem é, hoje eu declarei perante Deus. Assim começa o texto. Como você começa um texto? Hoje eu declarei. Aonde você declarou? Não declarou nada. Agora, gostaria de declarar o seguinte, 2 pontos. O tempo dessa declaração está errado, aparentemente. E aí, depois, ele continua dizendo, e a Torá fala, Ve'anita ve'amarta, você vai responder e vai dizer, você responde normalmente a uma pergunta. Não tem nenhuma pergunta lá no texto. A Torá fala, você vai responder e vai dizer. Então, 2 perguntas que eu estou fazendo em relação ao texto. Uma fala, eu declarei, sendo que não falou nada ainda, o tempo, e
Depois ele fala, Ve'anita ve'amarta. Você vai responder e vai dizer. Qual é o significado disso? E aqui vem, na verdade, a explicação de tudo que vai esclarecer todo esse quebra-cabeça. Quando uma pessoa ele chega em Israel e ele teve o seu fruto, e ele pôde, agora, Baruch Hashem, colher do seu fruto, ele vai poder desfrutar dele, a verdade é que a pessoa teria que ter um nível de humildade e agradecimento para Hashem tremendo. Por quê? Para quem Deus prometeu a terra de Israel? Quem foi o primeiro que recebeu essa promessa? Abraão. Chegou no vamos ver, ele queria enterrar a esposa, coitado, precisou pagar. Yitzhak, ele cavou poços, chegaram os filisteus, taparam os poços, a terra não é tua. Deus prometeu para ele, não prometeu? Não aconteceu. Prometeu para Yaakov. E aí, ele foi para Israel. Quando ele chega em Israel para ficar tranquilo, o que acontece? Yosef é vendido e eles acabam indo para o Egito. Então não tem morar em Israel, se assentar em Israel por enquanto. Eles vão para o Egito e aí 210 anos de escravidão. Saem de lá, vão para Israel, era para ter chego em 11 dias. O que acontece? Perdeu no GPS, demorou 40 anos. Israel confundiu lá o GPS e o pessoal não soube, acabou chegando em outros lugares. Bom, e aí finalmente você entra em Israel. Mas até você plantar, demorou 14 anos. Pelo menos 7 anos, até conquistar, depois dividir. E finalmente agora você tem, depois demorou mais 300 anos para ter o Beit HaMikdash. E agora você é aquele indivíduo que, se você olhar historicamente, é aquele que estão há milênios esperando, você é o cara que vai poder morar em Israel, desfrutar e sentar com alegria. Quando você simplesmente acordou, nasceu em Israel, e você foi lá e te trouxeram fruta do supermercado, grande coisa, é normal, já estou acostumado. Deus, ele fala, faça uma retrospectiva à história, vê aonde começou lá atrás, e vê como a oportunidade que a Hashem te deu, você está sendo o sortudo, o abençoado de gerações e gerações. Vamos transportar para o nosso dia a dia. Hoje, que Baruch Hashem, a gente pode fazer judaísmo abertamente. Temos abundância. Claro, não vamos esquecer os problemas, mas vamos olhar como foram todas as gerações anteriores, praticamente todas. Como nós somos abençoados. Então, a primeira coisa, ele fala, eu disse hoje. Como que ele disse? A declaração número 1 dele é ele ter ido até o Beit HaMikdash. Essa já é uma declaração. Eu levando uma cesta de frutas, eu já estou declarando com a minha atitude, Hashem, eu reconheço que eu sou felizardo e tem alguém zelando, olhando, cuidando de mim, eu sou extremamente grato. E você vai responder. O que quer dizer vai responder? Essa fruta está dizendo muito. Essa frutinha, que é só uma frutinha das 7 espécies, você tem que responder, ou seja, ela está te perguntando, você está entendendo o nível de agradecimento, reconhecimento que você tem que ter pela bênção que você recebeu? Você vai responder, então, tem um diálogo discreto, mudo aqui, que você fala, eu cheguei. Eu chegar significa eu reconheço. Eu declarei, eu já estou declarando com a minha presença. E você vai responder, está tendo um diálogo oculto onde você está dizendo, obrigado, Hashem, eu estou reconhecendo toda a bondade concedida. E isso parte do momento que eu reconheço a brachá que Hashem me deu, e eu tenho a humildade de perceber que talvez eu não mereça tanto. Hashem está sendo extremamente bondoso, eu sou mais um nessa corrente de gerações. Então, essa humildade é o que traz o agradecimento. A palavra agradecer em hebraico é modé, lehodot, agradecer. Esse agradecer é também reconhecer. É a mesma, modé é reconhecer e agradecer. Agora, o que acontece? Se eu percebo que o dinheiro não é meu, que a brachá que a Hashem está me dando é muito maior daquilo que eu mereço, então se a Hashem chega e fala para mim na Torá, dá uma parte para o Cohen, dá uma parte para o Levi, dá uma parte para o pobre, leva para Yerushalayim para celebrar com mais gente. Claro, o dinheiro não é meu. Eu estou sendo tão felizardo. Então alguém fala, olha, se eu ganhar na loteria, eu vou dar 50% para tzedakah. Fácil. Então, em vez de ganhar 30 milhões, eu vou ganhar 15 milhões. É muito fácil, certo? Se você percebe que você ganhou uma coisa completamente grande, completamente inesperada, então é fácil você prometer, é mais difícil dar. Na hora que você ganhou, você já acha que é teu. Mas
é fácil você prometer. Quando nada é meu. Se tudo é meu e eu falo, não, opa, eu mereço, é o mínimo que a Hashem podia dar para mim. Afinal, certo? Afinal, então aí fica difícil de eu fazer essa declaração. Vai ficar difícil de eu dar para o Cohen, dar para o Levi, fazer tzedakah. Não dá, o dinheiro é meu, eu suei a camisa, eu mereço, na verdade eu mereço muito mais. Então a Torá no início está dando para você a dica do que significa a verdadeira alegria. A alegria só parte do princípio da humildade. E o mundo entende a alegria como o contrário. Se eu tiver mais, se eu for uma pessoa mais importante, se eu tiver, seja meu kavod, seja minha honra, seja minha popularidade, seja minha força, seja meu dinheiro, seja meu poder, seja minhas posses, é isso que vai fazer, é isso que vendem, pelo menos, o sonho da felicidade. A Torá fala, você pode ter tudo isso, mas a felicidade parte do princípio que você reconhece que tudo que você tem, inclusive a tua própria existência, é um presente absoluto que você está recebendo. Isso te vem parte da humildade. E tudo que você ganha é uma alegria. O que acontece quando a pessoa ela é egoísta? Ela não conseguiu interiorizar esse agradecimento histórico, ele não percebe e ele acha que ele merece. Então, primeira coisa, ele não vai conseguir fazer a declaração e não vai conseguir dar nem para o Cohen, nem para o Levi. Ele vai começar a falar igual o Sodom, que é meu, o que é teu, e depois esse meu é meu vai aumentando. E de repente continua a paraxá. Eu não vou contar isso para todo mundo, esse é um sentimento, né? Eu não vou falar descaradamente que eu não posso dar para ninguém. Eu quero uma plaquinha, pelo menos, na sinagoga, tá certo? Se eu vou pagar ou não, é outra história. Mas não quero contar para todo mundo que o dinheiro é só meu. O que eu vou fazer? No meio da noite, eu vou acabar. A partir do momento que eu já estou guardando dinheiro para mim, eu não consigo distribuir com os outros, essa ganância vai crescendo e eu começo a dizer, bom, talvez até o que o vizinho tem também é para mim. Talvez a mulher do outro, ou aquela pessoa que ninguém sabe que também mereço. A minha não é suficiente. E assim a pessoa, o juiz, que ele acha que ele merece tudo, eu estou fazendo um favor de ser um servidor público, olha quanto me pagam. Eu preciso dar os meus jeitinhos. Então, a pessoa gananciosa, orgulhosa, ele começa de uma maneira discreta, vem a segunda parte da paraxá, e ele começa a achar que ele merece. Então, tudo começou lá atrás, quando ele achou que merecia, não agradeceu, não distribuiu. Então, a consequência é o que aconteceu com os dom. Um detalhe muito interessante. Quem lembra a Mishnah, que fala o que é meu, o que é teu, aquele que diz que tudo é teu, ou seja, ele reconhece que tudo é de Hashem, tzadik, esse é o bom. Aquele que acha que tudo é dele, ele é o rachá, ok? Aí depois na Mishnah fala, aquele que diz o que é meu, o que é teu, o que você chama isso? Zumidá Benoni, isso é o justo, é o médio, digamos assim. E aí diz a Mishnah uma segunda opinião que fala que essa é a característica de Sodom. O Sodom. Sodom era o cara que queria só para ele. Se eu trabalho, sou honesto, guardo dinheiro para mim e estou sendo desonesto, o que eu digo que o meu é meu, o que é teu, desonesto? Na verdade, a explicação é quando eu acho que aquilo que é meu. Ou mesmo quando eu dou para outras pessoas, mas eu acho que eu dei do meu, tudo é meu. O que aconteceu em Sodom foi, na verdade, uma regressão. Eles começaram a cair. Inicialmente, eles falaram: nós somos os únicos que temos água aqui no sul de Israel. Quem tem água no sul de Israel? E eles falaram: vamos guardar só para a gente. Não vamos deixar que ninguém tire da gente. Mas aquele ego, aquela ganância, aquele medo que alguém vai tirar foi crescendo e se tornou no maior absurdo histórico, onde eles matavam as visitas e não davam dinheiro de forma nenhuma para outras pessoas. Cada um se preocupava só com si. Por quê? Porque no momento que você acha que aquilo que é teu, você vai acabar também pensando que aquilo que é do outro, mesmo que você deu para o outro, ou que a Hashem deu para o outro, eu vou aumentar um pouquinho, à noite eu vou aumentar um pouquinho a minha cerca, porque eu acho que eu preciso um pouco mais de terras. Eu vou mentir um pouquinho aqui e ali para conseguir tudo aquilo que eu preciso. Então, daí parte esses problemas. Diz para você a Torá, essa é a receita para o desastre. Você inicialmente acha que está ganhando. O crime você acha que compensa. Diz a Torá, a consequência disso vai ser desastrosa. Uma atrás da outra. Aquele que ama dinheiro, o dinheiro nunca vai satisfazer.
Aquele que ama o físico e teu ego, o ego ele só aumenta. Quanto mais você dá para ele, certo? Mais ele vai querer. Então, você não tem como negociar aproveitando com terroristas. Quando a pessoa ele tem o ego, não adianta, ele pensa, o dia que eu tiver XYZ, aí vou estar satisfeito. Quando você tiver XYZ, você vai achar que merece mais ainda. Porque esse é um ciclo vicioso que não tem fim e nunca vai saciar. O físico, material, nunca vai saciar, porque ele é do ego. Então, às vezes, imagina, aquele cara que tem mais que eu, ele está feliz. Mas se você entrar nele, você vai ver que ele está infeliz. Ou que ele está com medo que vai perder, ou que ele acha que ele merece mais. Então, diz a Torá para a gente, a consequência de tudo isso vão ser essas. Você vai ser engolido pelo seu próprio ego. E Deus nos livre, tem lá aquelas 98 maldições. Conclui a Torá te dizendo, como eu já te falei, tá, cada Sheloavada, tá, não é de repente aparecer olha, eu te disse. Não, esse é o contexto da Paraxá. Eu te falei que se você servisse a Deus em momento de sua alegria, quando eu te dei aquela primeira fruta, e você agradecesse a Deus, e agradecesse com humildade, falar obrigado, Hashem, estou feliz com aquilo que eu tenho, eu me sinto humilde, historicamente, eu me sinto humilde por tudo que Hashem está me dando. Se você tivesse feito isso, você não teria degradado e chegado até aqui. Então a Torá está te contando, não tem castigos na Torá, tem consequências naturais. E a Torá está te dizendo, olha, se você não souber agradecer, se você não tiver a humildade, o resto é só consequência. E por isso, então, essa é a ligação de todos os temas aqui da nossa Paraxá e a dica mais importante para a vida, a felicidade. Você quer felicidade? Você tem que se tornar mais humilde. Você tem que perceber as brachot que Hashem te deu. Eu vi um exercício muito bom, ainda não comecei a fazer, mas todo dia você escrever 3 obrigados para Hashem, por 3 coisas da tua vida. Depois de uma semana, 10 dias, talvez você vai começar a ficar repetitivo, não vale repetir. Você vai ser obrigado a encontrar mais detalhezinhos e você vai começar a perceber que 98,9 ou 99,9 da tua vida é brachot. Aquele 1%, ele às vezes toma uma proporção e a gente fala, minha vida é incompleta, enquanto não tiver aquele 1%. Tá bom, tudo bem, não vou julgar ninguém, às vezes para alguns é mais do que 1%, mas o fato que você pode levantar de manhã, você pode enxergar, você pode respirar, você tem uma consciência, você pode trabalhar, e você tem filhos, Baruch Hashem, você tem saúde e assim por diante. Infelizmente tem gente que nem isso tem, mas mesmo assim temos muita coisa para a gente poder agradecer. Se a gente viver com esse Hakarat Tov, essa é a chave da felicidade. Não existe outra forma. Pode comprar teus livros de autoajuda, pode achar que vai viajar e subir o Everest, ou você vai conhecer a Índia, ou conhecer. Nada disso vai trazer uma verdadeira alegria. Não que não seja bom, tem muita coisa boa no mundo, mas parte do momento, do princípio, do sentimento de que tudo que eu tenho eu devo agradecer a Hashem. Por isso a gente faz brachot todo dia, por isso a gente pede, a gente agradece, a gente respirou, a gente agradece para Hashem. Essa é a chave da felicidade. Às vezes pode ser que a gente faz de maneira mecânica, estou fazendo brachot todos os dias, rezo para Deus, mas eu não tenho esse sentimento interno. Diz a Torá, todo o resto é consequência. Se você tivesse percebido lá atrás que tudo é um presente, você teria dado os presentes para os pobres. Você nunca cogitaria pegar o que é do outro discretamente e levar para você, porque você reconhece o tempo todo que a vida é uma dádiva. Essa é a chave da Paraxá, e assim a gente pode se preparar para o Rosh Hashanah. As Tochachot, essas 98 maldições, não estão aqui para levar a gente para baixo do Hasve Shalom, mas está para a gente entender as consequências do ego inflado. E a gente está aqui se preparando para o grande dia do Rosh Hashanah, do julgamento, significa votar perante Deus. Eu me sinto pequeno perante ele e agradeço a todas as brachot concedidas pelo ano que passou e eu peço a Deus com toda a humildade que ele me conceda Bezrat Hashem um Shana Tova Metukah. Ktivá v'chatimah tova. Ktivá v'chatimah tova.